Olá, queridos amigos do YouTube, queridos amigos das redes sociais, como vocês estão? Meu nome é Pedro Grivach Neto, sou advogado da área previdenciária, faço cálculos previdenciários e tenho nesse canal aqui o Previdência Agora, um canal que se aprofunda em questões previdenciárias, em questões importantíssimas aí para quem é segurado do INSS e quem é contribuinte do INSS. Vamos lá, vamos falar da revisão da vida toda, que é o tema mais fantástico desse momento, que está agora sendo julgado no STF, está sendo julgado o fim do fim, porque já houve aí o acórdão, o INSS interpôs o embargo declaratório e o Alexandre de Moraes pautou o julgamento, suspendeu os processos, mas rapidamente ele pautou o julgamento a partir do dia 11, já no dia 11 ele proferiu o seu voto. Vou falar aqui de questões importantíssimas. Antes, se inscreve no canal, clica no sininho e comenta bem ou mal, que eu tenho todo o prazer em debater aqui na internet com a pessoa que assiste o meu vídeo. Dá seu like aí. Vamos lá. O Alexandre de Moraes, ele modulou os efeitos da decisão em duas áreas. Antes de falar dessas duas áreas, eu vou ler aí a parte restritiva do voto do Alexandre de Moraes, vou expor na tela. Antes de falar dessas duas áreas que ele modulou os efeitos, são áreas menores, eu vou falar do que aconteceu de positivo e foi muito bom. Ele não modulou os efeitos da decisão para quem não entrou com a ação. Quem não entrou com a ação ainda pode entrar com a ação até depois do acórdão, até depois do trânsito julgado. Nada está dito sobre isso no voto. Então, quem não entrou com a ação na vida toda, fique tranquilo. Logicamente, procure um advogado, procure aí alguém especialista nessa área para poder entrar com a ação o mais rápido possível, né? Porque às vezes você pode ter contribuições mais altas lá antes de 94 e sua renda média pode subir bastante. O segundo ponto, delicado e importante, que ele afastou a modulação do efeito. A modulação do efeito, isso é muito bom, foi o pagamento dos atrasados. Ele diz que quem tem atrasado tem direito, obviamente, a ter esses atrasados aí. Quer dizer, a renda média da pessoa sobe depois da decisão da vida toda. Então, aqueles 5 anos que a pessoa tem a partir do momento que ela entrou com a ação para trás, vão ser pagos, tá? Isso é muito importante, tá? Porque, na verdade, afasta uma questão realmente delicada e que todas as pessoas aqui no YouTube que conhecem da vida toda tinham falado e alertado. Um grande receio dessas questões, né? Um grande receio no entendimento de que poderiam se modular os efeitos tanto para não pagar os atrasados, tanto para outra questão importante, para quem não tinha entrado com a ação, não poderia mais entrar com a ação depois do trânsito julgado da ação da revisão da vida toda. Isso é importante. Agora vamos falar do Alexandre de Moraes, tá? O Alexandre de Moraes, no voto proferido, ainda faltam 9 votos, ou 8 votos, porque no meu entendimento André Mendonça e Cristiano Zanin não devam votar nesses embargos declaratórios. Então, são 11, menos 2, 9, votou 1, falta 8. Ainda faltam 8 votos. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, Alexandre de Moraes voltou para modular os efeitos de questões menores. A primeira coisa foi que ele modulou os efeitos no sentido que se excluísse os efeitos da decisão, ou seja, essas pessoas não têm direito a entrar com a revisão da vida toda, pessoas que detêm aí no seu histórico previdenciário benefícios extintos. Por exemplo, vou dar um exemplo bastante esclarecedor aqui. Uma pessoa que morre e ela recebia pensão por morte, vamos dizer assim, o seu herdeiro não tem condições de entrar com uma ação pedindo os acréscimos da revisão da vida toda. Esse é um dos exemplos aí a que se dispõe aí essa modulação, essa primeira modulação de efeitos aí do Alexandre de Moraes. Vamos ler aqui, eu vou ler um pouco do voto do Alexandre de Moraes para falar das duas modulações restritivas de efeitos que ele proferiu dentro do seu voto. Vamos lá. Está o voto do Alexandre de Moraes. O INSS opôs embargos de declaração, apontando omissão, tema 1102. Vamos baixar aqui para ler já o que decidiu efetivamente o Alexandre de Moraes. Estou baixando lá para o fim
onde ele modula os efeitos da decisão em duas áreas apenas. Ele modula os efeitos da decisão nessas áreas. Por todo exposto, acolho em parte os embargos de declaração unicamente para modular os efeitos da tese fixada no tema 1102, modulação dos efeitos da decisão para que se exclua do entendimento fixado no tema 1102 a revisão de benefícios previdenciários já extintos. Foi o exemplo que eu dei aqui, o exemplo da pensão por morte, né? Vamos falar desse aqui, que é um pouquinho mais complexo. Eu estou grifando ele aqui. A revisão retroativa de parcelas de benefícios já pagas e quitadas por força de decisão já transitada em julgado. Aplicam-se às próximas parcelas a cláusula rebus sic stantibus, para que sejam corrigidos, observando-se a tese fixada neste leading case a partir da data do julgamento do mérito de 1º de dezembro de 2022. É o voto Dr. Alexandre de Moraes. Voltamos aqui. Essa segunda modulação de efeitos, ele está dizendo assim, uma pessoa que entrou com a revisão da vida toda e já houve julgamento, a pessoa não recorreu, houve o trânsito de julgado e a pessoa perdeu ou ganhou, tá? O que temos é o seguinte, o Alexandre de Moraes, ele excluiu dos efeitos da decisão parcelas já quitadas de decisões transitadas em julgado. Então a pessoa que teve essa questão lá atrás, ela não tem direito aos efeitos da revisão da vida toda, mas, no meu entendimento, mesmo que ele tenha decidido dessa forma, pode caber aí uma ação rescisória. Até porque é válido a natureza jurídica, a realidade jurídica de um país, ela deve ser sempre preservada. Então, no meu entendimento, a pessoa que foi prejudicada lá atrás, ela deve entrar com uma ação rescisória. Mesmo assim, ele diz na decisão que a pessoa que quiser e foi prejudicada, ela pode entrar com ação de novo dentro desse espectro judiciário e pedir aí a correção das parcelas a partir de 1º de dezembro de 2022, quando foi decidido o tema. Mas, no meu entendimento, ela pode também entrar com uma ação rescisória para resolver uma outra questão de mérito, que é os atrasados, porque vai que são R$1.000 que ela conseguiu de aumento na sua renda média e ela tem o direito aí da recomposição de 5 anos a partir da entrada da ação. Então, primeiro voto, Alexandre de Moraes, muito positivo, principalmente porque quem não entrou com a ação pode entrar com a ação. Uma coisa que eu sempre defendi aqui no meu canal. Porque o Alexandre de Moraes, tanto quanto os outros ministros, eu entendo que eles são pessoas que têm aí um certo discernimento e bom senso. Então, no caso, como a revisão da vida toda é uma ação de aposentados que já estão aí numa idade avançada, 60, 70, 80 anos, o afunilamento do dinheiro a ser pago é maior. Então, assim, quem não entrou com a ação, por que não vai ter direito de entrar com a ação? Já existem tantas injustiças, como, por exemplo, a decadência de 10 anos, que quem se aposentou em 2002, 2003, 2009, 2010, por exemplo, hoje já não tem mais direito a entrar com a ação. E essa pessoa pode ser que lá antes de 94 tenha obtido aí remunerações maiores, que poderia aumentar aí a renda média. Diante de tantas injustiças, nesse caso, o discernimento e o bom senso valeram aí a pena. Estão lá no voto do Alexandre de Moraes, dizendo que quem não entrou com a ação pode sim ainda entrar com a ação. Até porque tem muita gente que é mais velha, é mais idosa, precisa de cuidados maiores, e as pessoas eles nem sabem direito da revisão da vida toda. E essas pessoas podem viver muitos anos ainda. Veja, uma pessoa bastante que aconselha, chega nela e fala, olha, você tem direito ainda a entrar com a revisão da vida toda. Olha que maravilha, que maravilha. E outra coisa importante que o Alexandre de Moraes falou é que sim, vão ser pagos atrasados. Então, houve 2 modulações restritivas, mas no espectro geral a decisão foi maravilhosa. Esse foi meu vídeo de hoje. Vou acompanhar os outros votos da decisão da revisão da vida toda. No meu entendimento, logo vai obter maioria.
vai obter maioria. Acho que um ou outro juiz vai talvez acolher em algumas outras coisas o embargo de declaração, mas a maioria vai seguir aí o voto do relator, tá? Esse foi meu vídeo de hoje, é um vídeo bom, é um vídeo de muito astral, muita energia positiva para quem é aposentado. E é isso aí, comenta aí, se inscreve no canal, dá o seu like, um grande abraço!